Muito boa noite para você que se liga no Ita Esportes desta terça-feira. Chega mais que no programa de hoje vamos falar de basquete, futebol, corrida, enfim, tudo isso agora no nosso programa. Lembrando sempre do nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem, aquele alô, aquela opinião, 98200-9884, beleza? Olha só, pessoal, como a gente mostrou ontem aqui no Ita Esportes, a Unifacisa venceu o Pato no último jogo do NBB, que foi no último sábado, e o Sinfontes foi o cestinha da Unifacisa na partida. O venezuelano anotou 12 pontos, o Coelho também se destacou com 11 pontos. Após a partida, os atletas falaram sobre a vitória. Gracias a Dios por la victoria, la necesitábamos. Veníamos de esta derrota muy importante, volver a la victoria, sí. Tuvimos una semana de trabajo que fue eso, rebote, correr, para crear nuestra identidade e graças a Deus hoje lo pudimos fazer. Essa semana a gente intensificou principalmente a intensidade nos treinos, principalmente na defensiva, para a gente realmente criar essa identidade que o Pablo tanto fala, e a gente conseguiu impor nosso ritmo hoje, que é do jeito que a gente treina, a gente conseguiu colocar hoje em quadra. Espero que a gente consiga manter, a gente vai ter mais um tempo para preparar agora para jogar fora contra o Paulistano, e a gente vai tentar subir o nível cada vez mais para a gente, já que a gente tem um elenco tão robusto, por que não colocar mais intensidade? É isso que a gente colocou hoje. É isso, valeu Sinfontes, valeu Coelho. O Sinfontes, inclusive, foi convocado para a seleção venezuelana na segunda janela da primeira fase das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027, que acontece entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março. O primeiro desafio será contra a seleção brasileira. Na sequência, a Venezuela encara o Chile. E agora vamos ver o próximo jogo da Unifacisa. O Coelho adiantou ali que será contra o Paulistano. Para a gente anotar aqui na agenda, ó, Paulistano e Unifacisa no ginásio Antônio Prado Júnior, 7h30 da noite, na sexta-feira da semana que vem, dia 6 de março, ao vivo, com transmissão aqui da Rede Ita. Então já anota aí na sua agenda para você acompanhar mais um jogo aí da Unifacisa no Novo Basquete Brasil. E olha só, pessoal, que gosta de corrida, no último domingo, dia 22 de fevereiro, o cenário foi de energia, superação e muita união lá no canal de Bodocongó, em Campina Grande, viu? Mais de 70 mulheres participaram da corrida comemorativa pelos 5 anos do grupo Corredoras do Serra. Eu me chamo Leonarda, essa foi a minha primeira corrida. Para mim foi um grande desafio conseguir correr 5 quilômetros e junto com essas mulheres que são inspirações para mim. Elas me incentivaram não apenas a sair do sedentarismo, mas também a vencer, a lutar pelo que a gente acredita e cuidar da saúde, que é o mais importante. Estou muito feliz em ter participado e fica a dica para todo mundo que saia do sedentarismo e que comece a correr. Eu sou Delma, sou integrante do Corredoras do Serra. Comecei na corrida em 2014, numa outra assessoria, e resolvi vir, como era moradora do Serra, vir fazer junto com as meninas que já existiam nesse grupo, unindo a questão do útil ao agradável, ser vizinhas, corredoras e amigas. E aqui é muito importante que criou esse vínculo de amizade, de ser corredoras, vizinhas e amigas, né? Então, em nosso condomínio, isso se fortaleceu mais ainda. Isso era muito importante para mim. Eu juntei o útil ao agradável, a corrida, a amizade e conhecer as vizinhas, que foi o que proporcionou mais ainda. Através da corrida, através desse grupo, conhecer as vizinhas que nós temos e que viraram amigas e corredoras.
Parabéns aí para as mulheres. 5 anos depois do primeiro passo, as corredoras do Serra seguem mostrando que juntas vão mais longe na corrida e também na vida. Inclusive, Karina Dias, ela que é gerente de relacionamento e inovação da Unifacisa, participou aí também dessa corrida. E por falar em participação, vamos agora às primeiras participações do nosso WhatsApp, 982009884. Deixa eu ver quem foi que já mandou mensagem para o nosso programa hoje. Samuel Lima. Boa noite, meu amigo. Manda um abraço para minha esposa Laura Lima, no bairro do Cinza, e meu sobrinho Oséias e minha sobrinha Ana Carolina, na Liberdade. Valeu, Samuel. Abraço para você e para toda a sua família. João Soares Demétrio, da Liberdade. Boa noite a todos do programa. Eu disse a semana toda que a murrinha do goleiro do 13 era ruim e o jogador são outras murrinhas. O João Soares aí, 13 anos, ainda está na bronca com a equipe do Galo, com os jogadores, com o goleiro, Rodolfo. Enfim, vamos agora para aquele intervalo e daqui a pouco eu estou de volta com o segundo bloco do Ita Esportes. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso Ita Esportes desta terça-feira. E agora o assunto é o técnico do Nacional de Patos, viu? O Felipe Soares, que fez um bom trabalho aí à frente do Canário do Sertão no Campeonato Paraibano e ganhou destaque pela campanha. E questionado sobre a repercussão, ele respondeu se o telefone tocou ou se recebeu alguma mensagem no WhatsApp após o desempenho na competição. Não tocou o telefone ainda para nada concreto, para essa continuidade agora. Ver o que é que Deus tem separado para nós. Não houve nenhum tipo de contato, não. Pois é, segundo o Felipe aí, o telefone não tocou ainda, mas vamos aguardar aí, né? O trabalho foi muito bom no Nacional de Patos, se destacou aí no Campeonato Paraibano, então com certeza vai tocar aí o celular, vai chegar aquela mensagem no WhatsApp, as equipes aí procurando o bom técnico Felipe Soares. E olha só, pessoal, a CBF lançou a tabela básica da Série C, que tem o Botafogo como representante da Paraíba, e a gente vai conferir a primeira e a última rodada da Terceirona com os Jogos do Belo. Como são 19 rodadas, a gente separou aqui a primeira, que será no dia 4, 5 ou 6 de abril. Botafogo estreia em casa contra o Barra. E a 19ª rodada, que é a última, será no dia 30 de agosto. O Botafogo vai encerrar a Série C jogando contra o Itabaiana fora de casa. Portanto, aí a tabela básica, né, com a primeira e a última rodada da Série C, que tem o Belo representando a Paraíba. E depois do empate do último domingo, o técnico do Botafogo, Lisca, comentou sobre o Serra Branca, adversário das semifinais, e também sobre o Belo ter a defesa menos vazada da primeira fase do Paraibano. Eu olhei o Serra Branca contra o Campinense, é uma outra coisa, e lá na Copa do Brasil, a gente só conseguiu o primeiro tempo, porque a transmissão caiu, e a virada que aconteceu, eu não vi, eu não consegui ver, né? Mas é um time muito qualificado, né, cara? E na questão da defesa, parabenizar a defesa, né? O sistema defensivo não é só os 4 zagueiros e os volantes, né? Hoje no futebol moderno ele começa lá na frente, né? Nós podemos melhorar ainda a nossa pressão. Hoje não encaixamos bem no primeiro tempo, até pela característica dos jogadores, né? Contra o 13 já encaixamos bem melhor, pressionamos alto, foi bem melhor, né? Mas você tomando pouco gol, você já está mais perto de ganhar, né? Se você não toma gol, 0, se você faz 1, você ganha, né? Eu não vi direito o gol, vou analisar com mais calma, mas acho que foi um erro nosso, né? E pegamos a nossa defesa muito aberta, mérito do jogador que fez o gol, já comentei aqui, ele entrou bem na segunda linha, mas é importante ter a defesa menos vazada, né? Geralmente quem toma menos gol chega, né? Chega longe no campeonato como a gente, né? Tomamos menos gol, acabamos liderando a primeira fase, né? Agora não adianta também só não tomar gol e não fazer, né? Nós precisamos também ter essa diferença, né? Então acho que esse equilíbrio que é importante, né? Uma defesa forte, um ataque forte, mas está de parabéns a equipe toda, né? O nosso goleiro também, né? Fracado, mas todo o sistema defensivo que começa lá na pressão, tiro de meta, eu acho que é bem importante para a gente esse dado. Pois é, e o Lisca falou aí de Copa do Brasil.
Amanhã, o Botafogo entra em campo pela competição nacional. Vamos ver os detalhes do jogo, ó. Vai viajar para enfrentar o Misto lá no estádio Eurico Gaspar Dutra, às 9 horas da noite. Amanhã, portanto, Copa do Brasil, segunda fase aí, Misto e Botafogo. O outro representante da Paraíba na Copa do Brasil é o Souza, que vai jogar semana que vem. Tá aqui, ó, Santa Cruz e Souza na Arena Pernambuco, 9h30 da noite, próxima quinta-feira da semana que vem. Portanto, aí os jogos das equipes da Paraíba na Copa do Brasil. E por falar no Dino, o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, falou sobre a semifinal. Sabe o que foi que ele disse? No problem em decidir a vaga da semifinal fora de casa no estádio Amigão contra o Campinense. No problem. Responder em inglês. Tudo que o Souza ganhou foi fora de casa, tudo. 2024, decidimos com 13, semifinal foi em Campina. O título foi em João Pessoa. 2025, a semifinal contra o Serra Branca foi aqui. Vencemos nos pênaltis, no sufoco, nos pênaltis. Depois fomos decidir em João Pessoa e a gente venceu. Para você ir lá para trás, 94, o Souza ganhou o título no Zé Cavalcante. Nós ganhamos a Copa Paraíba em 2001 no Amigão. Vencemos o título de 2009 no Amigão. Então, o Souza hoje é um time e, graças a Deus, ele tem camisa. Diferente de alguns times que tem por aí, conversando besteira, não tem camisa. O Souza jogou em 2025 com 4 ou foi 5 equipes da Série A, que eu não estou lembrado. Eu lembro bem de Fortaleza, Vitória, Bragantino. Teve outra aí que eu estou esquecido, se vocês conseguirem me fazer lembrar, da Série A. Esporte. Jogamos com CRB lá, jogamos outro clube fora. Então o Souza já vem de 2 Copas do Nordeste, vai para a 3ª. Então a gente não tem mais esse negócio porque é fora. Por exemplo, nós jogamos 2 segundos tempos maravilhosos. Coincidentemente, a gente tem sido o time do segundo tempo, né? Contra o Botafogo, nós fizemos contra o jogo, começou do jogo, a gente perdeu. Do Serra. Nós fizemos um primeiro tempo sofrido, no segundo a gente tomou conta do jogo, não era para ter perdido. Porque foi cai, bola na trave, isso aquilo. Botafogo, o primeiro tempo foi dele, o segundo foi nosso, lá dentro do campo deles. O Campinense, da mesma forma. O primeiro tempo foi dele, o segundo foi nosso. Empates do mesmo jeito com o Nacional. O primeiro tempo foi dele, o segundo foi nosso, como hoje. Então, o Souza não tem mais esse negócio de não vai decidir fora, decidir em casa. A gente só se preocupa com uma coisa, né? Com a arbitragem isenta. Isso aí a gente tem que estar preocupado, tem que estar ligado. Valeu, Aldeone Abrantes. E o técnico do Campinense, hein? O Evaristo Pisa, falou sobre esse assunto também. E ele disse que decidir em casa é importante, mas o time precisa mostrar força no primeiro jogo. É uma importância grande decidir em casa, né? Diante dos nossos torcedores, acredito que o Amigão vai estar lotado lá, mas a gente tem que ser forte no primeiro. A gente tem que saber que talvez o fator positivo de fechar em casa, diante do nosso torcedor, ele vai ser válido a gente sendo forte no primeiro, diante de um desconforto, que a gente vai jogar também com o estádio cheio, né? Entender o adversário, a gente se enfrentou, tivemos um primeiro tempo muito forte, o segundo, o Alexandre mexeu ali, ganhou força, conseguiu o empate, é o bicampeão estadual, e nós entender o quanto vai ser importante ser forte no primeiro jogo, para a gente ter o benefício do segundo em casa, né? Então, essa semana vai ser pautada em cima disso, estudar o Souza, trabalhar forte, concentrar antes, vou trazer o grupo antes. Na quarta-feira eu já devo entrar em concentração, dar a estrutura para eles recuperar, descansar, viajar e fazer uma grande partida. O primeiro jogo é tão quanto importante quanto o segundo. Eu acho que manter
sinergia que existe nesse grupo. É um grupo que tem uma coletividade ali, é um grupo que joga firme, que tem responsabilidade com a camisa. É uma equipe que ela é tática, ela tem um desenho, mas ela não pode ser só forte dentro de casa. No Amigão, com os nossos torcedores impulsionando a gente. A gente tem que achar isso, né? O que nos impede de ser o que nós somos dentro de casa fora? Então eu acho que isso a gente tem que mudar essa semana, né? Uma estratégia, bolar algo para eles entenderem, né? O padrão de jogo nosso tem que ser dentro e fora, né? Fora a gente está sendo muito desconfortado e em casa praticamente a gente sofre muito pouco. Por quê? É isso que a gente vai manter. Se a gente manter esse padrão fora de casa, corre o risco de ficar fora. Se a gente mudar, a gente tem chances de ir para a final. Então eu vou enfatizar muito sobre isso. Se tiver uma caravana para ir para Souza, sabe, movimentar isso, conversar com a diretoria, o que puder ajudar também para a gente trazer um bom número de torcedores para esse primeiro jogo fora de casa e no jogo dentro de casa lotar o Amigão, né? Aí a gente ter essa força, porque todos os jogos que nós fizemos agora, essa bateria de 4 jogos dentro de casa, o torcedor nosso foi de extrema importância. Você entendeu? Então, espero que eles continuem nesse momento agora, que começa uma nova competição, nos apoiando nesses 2 jogos, nesses 180 minutos, para a gente dar mais um passo de chegar à final. Valeu, Evaristo Pisa. Pois é, promessa de grande jogo aí entre Souza e Campinense e também Serra Branca e Botafogo nas semifinais do Campeonato Paraibano, que o pessoal vai falar muito hoje no Ita Futebol Clube, viu? Vamos ver os participantes do nosso Ita FC de hoje. Daqui a pouquinho tem Pedro Canizio na apresentação, Pantera, coordenador técnico do Campinense, Iago Bruno, jornalista, Elson Vinícius, ele que é CEO do canal Sempre Campinense, Teco, que está como técnico interino do Serra Branca, né? O Gerson Guzmão chegou hoje em Campina Grande, foi anunciado, tem coletiva amanhã, mas o Teco comandou a equipe aí na Copa do Brasil, no empate contra o Botafogo. E a atração musical é ele, Caio César, para animar toda a galera hoje, daqui a pouquinho, portanto, tem resenha, tem tema, tem música ao vivo, enfim, muita brincadeira, muita informação também no nosso Ita Futebol Clube. E antes de terminar o Ita Esportes, últimas mensagens rapidinho, 98200-9884, Eduardo das Três Irmãs. Calma, galinhada, Papai Raposa vai vingar vocês. Ninguém bate em nosso filhinho problemático, tirando onda aí. O torcedor do Campinense está feliz da vida. Classificou o 3 eliminado, ó. Pietro, galinha só presta na panela. Rapaz, o torcedor do Campinense está tirando onda com o do 13. Viu você que mandou mensagem hoje não saiu, é só por conta do tempo, beleza? Vou separar para o programa de amanhã. Segue a gente lá no Instagram do Ita Esportes. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem um do Ita Esportes, tem um da Rede Ita também. Transmite lá os programas, compartilha para a galera. Tô indo nessa. Fiquem agora com o Ita Futebol Clube. Até amanhã. Aquele abraço. Tchau, tchau.